As táticas de luta de Ho Chi Minh e o exemplo do povo vietnamita foram tomados como referência na luta contra o imperialismo, principalmente na América Latina, a partir da década de 1960. As ideias e as práticas de Che Guevara e de Carlos Marighella estão profundamente identificadas com o pensamento de Ho Chi Minh. Bom, é isso mesmo. Enfim, a gente vai trabalhar um pouco com Ho Chi Minh aqui, tá? A gente vai estar utilizando o livro Teoria da Organização Política, o volume 2, organizado por Ademar Bogo e disponibilizado pela Expressão Popular. Muito obrigado, Expressão Popular. Mas vamos lá, que tem alguns recadinhos antes da gente começar, tá bom? Bom, galera, antes de tudo, queria lembrar vocês de seguirem nossas redes sociais, @morcego_, Marcos_, pra ficarem atentos com tudo que tá rolando. Não esqueçam aí de fortalecer, então além de ouvir o episódio, compartilhem, comentem, mandem pra geral, ouçam os outros episódios, tudo isso ajuda bastante a gente na nossa produção, tá bom? Queria lembrar que a gente tá fazendo 2 lives semanais aí de leitura de Franz Fanon, do Condenados da Terra. Também queria lembrar que todo o apoio que vocês fazem é muito importante, inclusive o financeiro, pelo apoia.se/Caverna Morcego ou pelo Pix podcastmorcego@gmail.com, tá bom? Queria lembrar que aí vai estar vários links na descrição, então tudo que vocês precisarem, basta pegar aí, tá bom? Então bora lá agora sim pro texto. A gente começa então falando sobre o legado de Ho Chi Minh. Nguyen Sinh Cung, posteriormente conhecido por Ho Chi Minh, aquele que ilumina, nasceu em 19 de maio de 1890, na aldeia de Kinh Lien, uma província de Nghê, no Vietnã. Seu pai, Nguyen Sinh Huy, era agricultor, estudava à noite e queria ser professor. Aprovado em um concurso público, mudou-se para Hue, a capital da província, quando Ho Chi Minh tinha 8 anos de idade. Seu trabalho exigia que viajasse muito, e foi uma de suas ausências que sua esposa faleceu durante um parto. Sem ter possibilidade de avisá-lo, Ho Chi Minh, com 10 anos, tomou conta da casa dos irmãos. Ao retornar após algumas semanas, seu pai abandonou o emprego e passou a lecionar em uma escola rural. O país ainda era colônia francesa, desde o século XVII, e os colonizadores investiam em plantações de seringais, utilizando-se da população local como mão de obra escrava. No final do século XIX foi criada a União da Indochina, abrangendo Annam, Camboja, Tonkin, Laos e a colônia de Conchichina. Além de submeter a população a maus tratos, os franceses tentaram impor sua cultura e seus conceitos de modernidade. Mas a história milenar do povo que data de 208 a.C., quando Nam Viet era uma província chinesa, havia criado raízes muito profundas na cultura da população. O péssimo tratamento imposto ao povo pelos colonizadores proporcionou a organização de movimentos anticolonialistas. Entre 1907 e 1908, reacendeu o movimento estudantil, que passou a lutar pela independência do Vietnã. O pai tornou-se um líder da resistência contra os franceses e envolveu todas as crianças na luta. Ho Chi Minh e seu irmão mais velho eram garotos de recado. A irmã, Tan, ajudava a contrabandear armas e por isso foi presa várias vezes. Com 13 anos, Ho Chi Minh foi matriculado em uma escola administrada por franceses. Logo percebeu o sentido opressivo da educação, que negava totalmente a identidade vietnamita. Com a acusação de ser criador de casos, Ho Chi Minh foi expulso. Passaram-se 2 anos até que conseguiu se matricular novamente em uma escola. A partir de 1905, os japoneses também passaram a influir na Indochina e a colaborar com os rebeldes vietnamitas para combater os franceses. Phan Boi Chau foi um dos principais líderes da resistência. Formou, no Japão, o movimento modernista. Ho Chi Minh foi convidado a participar, mas por não gostar dos franceses e não confiar nos japoneses, não aceitou. O objetivo deste movimento era restaurar a monarquia vietnamita. Aos 8 anos de idade, Ho Chi Minh abandonou definitivamente a escola. Em 1914, quando se iniciou a Primeira Guerra Mundial, alistou-se para trabalhar a bordo de navios que transportavam suprimentos entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Mas, na primeira viagem, quando desembarcou em Nova York, ficou para conhecer o país. Trabalhou como cozinheiro e garçom. 3 anos depois, voltou para a Europa, levando consigo a conclusão de que, na terra dos livres, há diferentes graus de liberdade. Depende da riqueza que cada um tem. Bem aquela coisa Zé Paulo Neto, Em 1917, chegou a Paris e começou a organizar seu trabalho como retocador de fotografias. Mas seu objetivo era estudar os socialistas franceses. Aprofundou-se na teoria econômica e na natureza do imperialismo francês.
Participou em 1920 do Congresso do Partido Socialista Francês, presenciando a divisão na qual surgiu o Partido Comunista Francês, PCF. Aderiu ao PCF e passou a escrever artigos para os jornais locais, procurando incluir elementos da teoria marxista-leninista. Foi então que tomou a iniciativa de organizar o jornal revolucionário vietnamita, A Alma do Vietnã, com o objetivo de ganhar a simpatia para a causa vietnamita dos diversos países do mundo e instalar a tribuna dos colonizados. Em um de seus primeiros escritos, O Julgamento da Colonização Francesa, denunciou as injustiças econômicas, o recrutamento de vietnamitas como soldados para a Primeira Guerra Mundial, a introdução do álcool como bebida e o ópio, nunca havido no Vietnã. As ideias revolucionárias e a organização partidária. Em 1924, como delegado do PCF ao 5º Congresso da Internacional Comunista, Ho Chi Minh visitou Moscou, fato que o influenciou profundamente. Em 1926, preocupado com a falta de uma organização política, fundou a Associação da Juventude Revolucionária Vietnamita. Era mais de cunho nacionalista do que comunista, justamente para não amedrontar os camponeses, mas visava tomar o poder e posteriormente organizar o socialismo. Procurou estabelecer uma relação íntima entre 3 elementos: teoria marxista-leninista da revolução, filosofia tradicional do seu povo e o sentimento de revolta contra o colonialismo. Forçado pela ascensão de Chiang Kai-shek na China, que ao perseguir os comunistas atingiu também a região de Cantão, onde Ho Chi Minh se encontrava, refugiado, retornou em 1927 a Moscou com o passaporte chinês, já que os franceses não deixavam vietnamitas viajarem para a União Soviética, e passou mais de um ano estudando na Universidade dos Trabalhadores e conhecendo o socialismo naquele país. Em Moscou, passou a ser membro da Terceira Internacional, e com isso pôde retornar à Europa. Esse cargo na Comintern o ajudou a desenvolver mais a oratória e a ganhar experiência nas relações políticas. Em 1928, viajou para o norte de Sião, onde hoje se localiza a Tailândia. Disfarçado, seguiu a pé para encontrar os exilados vietnamitas. Internou-se em um mosteiro de monges budistas, dedicando-se à reflexão espiritual, procurando fazer a síntese de combinação de ideias marxistas e filosofia oriental. Enquanto elaborava sua síntese, fora do mosteiro as coisas caminhavam inversamente. Os revolucionários refugiados de Hong Kong se dividiram em 3 grupos e criaram 3 partidos. Frente a essas divergências, Ho Chi Minh abandonou o hábito budista e em fevereiro de 30 saiu em busca da unificação dessas 3 forças. Conseguiu unificá-los dentro da Associação da Juventude Revolucionária Vietnamita, que logo se tornou o Partido Comunista Indo-Chinês, o PCI. Em 1951, o partido mudou de nome e passou a se chamar Partido dos Trabalhadores do Vietnã. Mas, paralelamente à intenção de Ho Chi Minh, seguiam posições reformistas, organizadas por Vist Nan Quoc Dan Dang, uma espécie de partido nacionalista. Ho Chi Minh, nos primeiros meses dos anos 30, convocou uma insurreição popular para expulsar os franceses. Em poucos dias, o exército francês controlou a situação e assassinou todos os militantes rebelados. O Partido Comunista então começou a apoiar a ocupação de terra por camponeses pobres. Em 12 de setembro de 31, 6.000 pessoas ocuparam grandes propriedades próximas a Hue. Foram duramente reprimidos e, mesmo não estando presente, Ho Chi Minh foi condenado à morte pelo governo francês. A repressão foi abrandada durante o ano de 36, quando Léon Blum assumiu o governo como representante da Força Popular na França, da Frente Popular na França. E, por ter ideias próximas aos socialistas, permitiu a legalização do PCI vietnamita e libertou todos os presos políticos. Um ano depois, caiu o governo de Blum e o PCI foi colocado na ilegalidade. Em 1939, Ho Chi Minh foi enviado à China pela União Soviética para observar a relação entre Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek. Entrou no país vestido de mendigo e empurrando uma carroça por vários dias. Ao se encontrar com Mao Tse-tung, foi enviado ao sul da China para aprender táticas de guerrilha, aproveitando as oportunidades para treinar um grupo de vietnamitas. Ali conheceu seu grande companheiro e talvez o maior estrategista militar de todos os tempos, Vo Nguyen Giap. Giap havia se formado na Sorbonne, em Paris, e era professor da História Militar Francesa na Universidade de Hanoi. É autor do Manual da Guerrilha, Guerra do Povo, Exército do Povo. Outra coisa aí para ser traduzida para o Brasil, hein? Ho Chi Minh foi preso na China e aproveitou para estudar a situação da política mundial. Passou a defender que o desencadear da Segunda Guerra Mundial ajudaria a situação do Vietnã, prevendo que os japoneses perderiam a guerra e a França sairia enfraquecida. Após sair da prisão, com Giap, levou a força guerrilheira para dentro do Vietnã. Em 1941, na 8ª Conferência do PCI, foi aprovada a criação do Viet Minh, a Liga da Independência do Vietnã, na qual reuniram todas as forças. No início de 45, os japoneses haviam feito muitos franceses prisioneiros. Diante disso, Giap propôs que deveriam combater abertamente também os japoneses e traçou a estratégia de guerra utilizando a tática de guerrilha. A desvantagem militar seria superada pela capacidade de resistência dos soldados, que tinham como uniforme uma par de sandálias, uma camisa leve, calças de algodão e um revólver. A comida era à base de arroz ou extraída das florestas.
Com os ataques estadunidenses sobre as cidades japonesas, o Japão, no mês de agosto de 45, começou a retirar as tropas do Vietnã e no dia 15 rendeu-se definitivamente. Havia perdido a guerra e deixava para trás o imperador vietnamita Bao Dai, que reinava desde 32 e que havia sido escudo aos japoneses. Terminada a Segunda Guerra Mundial, era preciso pôr fim ao acordo entre Estados Unidos e Inglaterra, que defendiam o norte do país, que o norte do país deveria ser entregue aos chineses para o controle de Chiang Kai-shek, e o sul ficaria com a Inglaterra. Grandes mobilizações e confrontos armados foram travados. Em 2 semanas, o imperador Bao Dai renunciou. Em 2 de setembro de 45, Ho Chi Minh proclamou a República Democrática do Vietnã e foi escolhido presidente do governo provisório. Devido ao grau elevado de pobreza e à generalização da fome, uma das primeiras medidas foi de intensificar a produção, estabelecendo que, a cada 10 dias, um seria de jejum. Estava proibido o uso de milho e arroz para destilar álcool. Precisavam vencer a fome, a ignorância e o invasor. Mas as tropas foram entrando no país. As forças francesas atacaram pelo sul e tomaram as cidades. Em março do ano seguinte foi estabelecido um acordo pelo qual os franceses reconheciam a República Democrática, mas como parte da União Francesa. O acordo não foi bem visto pela população. Os franceses proclamaram independente o sul do Vietnã, mantiveram suas tropas e continuaram a perseguição aos comunistas instalados ao norte. Ao ser perguntado o que achava da força do exército francês, Ho Chi Minh respondeu: "Seremos como o elefante e o tigre. Quando o elefante está forte e descansado perto de sua base, nós recuaremos. E se o tigre alguma vez hesitar, o elefante o esperará com suas presas poderosas. Mas o tigre não hesitará, e o elefante morrerá de exaustão e perda de sangue." A partir de 49, com a vitória da Revolução Chinesa, Ho Chi Minh começou a ser reconhecido pelos países do bloco socialista como o verdadeiro presidente do Vietnã. As lutas seguiram até 54, quando as forças revolucionárias comandadas por Giap derrotaram definitivamente as forças coloniais na Batalha de Dien Bien Phu, um vale cercado por penhascos, onde os franceses acharam ter cercado as forças inimigas. Durante as noites, os soldados orientados por Giap desmontaram a artilharia pesada e a levaram para o alto da montanha, e de lá definiram a guerra. Os Estados Unidos, obviamente, não gostaram da derrota da França, né? Por isso também levaria à derrota seus interesses no norte asiático. Forçado pela União Soviética e a China, Ho Chi Minh aceitou dividir oficialmente o país em 2 partes, deixando o sul para os Estados Unidos. O sul foi entregue a Ngo Dinh Diem, que começou a perseguir os remanescentes do exército revolucionário que permaneceram na região como camponeses. Estes foram obrigados a organizar a Frente de Libertação Internacional. Dien passou a chamá-los de Vietcongs. Iniciou-se a repressão contra todos os cidadãos com a aprovação da pena de morte. Em 1960, havia cerca de 50 mil presos políticos. Ampliou-se a presença das tropas estadunidenses. Em 61, já havia 3,5 mil soldados instalados no país. Em 64, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma decisão que liberou seu exército a atacar em qualquer lugar do Sudeste Asiático. Em seguida, um navio com a bandeira dos Estados Unidos foi enviado às margens litorâneas do Vietnã do Norte. Foi atacado, o que deu motivo para que o norte do Vietnã fosse também atacado pelas forças imperialistas. Enfim, a gente já sabe como os Estados Unidos agem, né? A gente estudou muito isso aqui na caverna. Iniciou-se então a mais violenta e covarde agressão a um povo indefeso, tanto no norte quanto no sul do Vietnã. A intransigência, somada com as perdas dos soldados estadunidenses, foi tanta que a própria população dos Estados Unidos começou a protestar contra a guerra. A gente tem lá, né, movimento de contracultura, o movimento negro também lutando contra isso, enfim. Movimento de mulheres também lutando contra isso. O último episódio, inclusive, sobre os programas dos partidos políticos, em 69, falava sobre isso, né? E olha aqui, essa pressão, somada com a resistência das forças vietnamitas, fez com que, de 69 até 75, se desse a grande retirada, com as tropas dos Estados Unidos humilhadas e derrotadas. Justamente o tempo que os partidos nos Estados Unidos lutavam contra isso, né? Ho Chi Minh não viu um fim da guerra e a unificação do país. Morreu de uma parada cardíaca em 3 de setembro de 69. Deixou para as futuras gerações a tarefa de reconstruir o país. Nada é mais precioso do que a independência e a liberdade. Quando a vitória chegar, nosso povo reconstruirá o país. Ho Chi Minh contribuiu na formulação de métodos de condução política da luta de classes contra o colonialismo e imperialismo. Ele próprio se definia como um homem de ação. Procurou sempre adaptar a ciência marxista à realidade, à cultura, aos hábitos e costumes de seu povo. Foi que aplicou tática de guerrilha como a forma principal de luta, vencendo os exércitos mais poderosos do mundo. Grande parte de seus escritos são textos conjunturais de natureza metodológica, voltadas para o problema organizativos da época. Gostava de escrever poesias e recomendações principalmente para orientar o comportamento dos soldados. Destacamos aqui um texto subdividido em 3 partes, que é sobre a nova moralidade. A primeira parte, de 47, ainda no início do governo provisório, quando escreveu para os membros do partido para fazer uma profunda autocrítica e para revisar o comportamento e as posições políticas dos dirigentes. A segunda parte, de 52, mostra-o preocupado com o comportamento dos quadros na administração do país. Numa frase, estabelece o programa para
o ano em 5 palavras: resistência prolongada, contar consigo mesmo. Isso está contido na fórmula: rivalizar para aniquilar o inimigo, desenvolver a produção e economizar, combater a prevaricação, o desperdício e a burocracia. A terceira parte, de 58, trata da moralidade revolucionária, mas acima de tudo quer combater o individualismo. Encontramos nesse assunto de outra forma, defendido em Gramsci, embora não se tenha o conhecido. Em várias ocasiões, Ho Chi Minh tratou a questão de desvios e ofereceu elementos contundentes para se estabelecer um debate crítico sobre a prática, orientando como desembaraçar-se dos defeitos. Relacionou tópicos que também nos ajudam a observar os dias de hoje, como devemos conduzir uma organização, procurando evitar que os defeitos não se tornem grandes para inimigos internos. Para ele, era fundamental a crítica e autocrítica sérias e contundentes para evitar seguir no erro. Um erro do tamanho de uma polegada pode provocar o desvio de uma légua. Esses temas poucas vezes foi tratado como serenidade por uma liderança política, como podemos encontrar aqui. É um tema de grande relevância política na teoria da organização da classe trabalhadora mundial. Para Ho Chi Minh, era fundamental a unidade de opinião e de ação, visto que na origem, o Partido dos Trabalhadores do Vietnã havia sido composto por diversas forças. Era preciso escolher bem os quadros e distribuir as tarefas, cuidando para não acumular cargos e não cometer abusos de poder ou fugir das responsabilidades. A comunicação era importante, eram como artérias que não podiam ser cortadas. Para Ho Chi Minh, a nova moralidade significa lutar a vida toda pelo partido e pela revolução. O Estado era fundamental para que o ser humano acompanhasse o desenvolvimento da sociedade. O homem arrasado será rejeitado pela sociedade que progride. Isso deveria ser feito em todas as ocasiões, não só na escala dos cursos de formação. A prática da luta revolucionária era a principal escola. Ho Chi Minh traçou o perfil do militante que devia ser forjado para poder levar em frente a luta revolucionária e organizar o socialismo. Uma citação no meio de tantas nos chamou a atenção, porque observamos na coerência de nossos revolucionários militantes intelectuais de gerações que nos antecederam, como Rosa Luxemburgo, Olga Benário, Che Guevara, Florestan Fernandes, Paulo Freire, Luiz Carlos Prestes e outros. Aquele que possui a virtude revolucionária permanece simples, modesto, pronto para aceitar novas provações, mesmo que as circunstâncias lhe sejam favoráveis ou que obtenha êxitos. Essa foi, de certa forma, a parte mais significativa da teoria da organização que permitiu o Vietnã derrotar potências econômicas e militares do mundo: Japão, França e Estados Unidos. As táticas de luta de Ho Chi Minh e o exemplo do povo vietnamita foram tomados como referências nas lutas contra o imperialismo, principalmente na América Latina, a partir da década de 60. As ideias e as práticas de Che Guevara e de Carlos Marighella estão profundamente identificadas com o pensamento de Ho Chi Minh. E agora, para complementar, a gente vai trazer um texto de Ho Chi Minh chamado O Partido da Classe Trabalhadora. Tá? Ele é bem curto e é só para a gente concluir esse pensamento dele. Apelo por ocasião de formação do Partido Comunista Indochinês, 18 de fevereiro de 30. Operários, camponeses, soldados, jovens, estudantes, compatriotas, oprimidos, explorados, amigos, camaradas. As contradições do imperialismo provocaram a Guerra Mundial de 14 a 18. Depois dessa horrível chacina, o mundo dividiu-se em duas frentes. De um lado, a frente revolucionária, englobando os povos coloniais oprimidos e o proletariado mundial explorado, e da qual a União Soviética constitui a vanguarda. E, por outro lado, a frente contra-revolucionária do capitalismo internacional e do imperialismo, cujo Estado maior é a Sociedade das Nações. Essa guerra causou aos povos perdas incalculáveis, em homens e em bens. Entre todos, o imperialismo francês foi o que mais sofreu. Por isso, a fim de restaurar as forças do capitalismo na França, os imperialistas franceses têm recorrido aos mais pérfidos meios para intensificar a exploração capitalista na Indochina. Criam novas fábricas para explorar os operários, pagando-lhes um salário de fome. Roubam as terras de nossos camponeses para fazer plantações, acuando assim o campesinato a uma miséria espantosa. Esmagam-nos com uma política fiscal exorbitante e nos obrigam a comprar bônus de empréstimo. Em suma, acuam o nosso povo na miséria. Eles aumentam suas forças militares, em primeiro lugar para abafar a Revolução Vietnamita. Em seguida, para preparar uma nova guerra imperialista no Pacífico, visando conquistar novas colônias. Em terceiro lugar, para reprimir a Revolução Chinesa. E, finalmente, em quarto lugar, para atacar a União Soviética, porque ela ajuda os povos oprimidos e o proletariado explorado a fazer a revolução. A Segunda Guerra Mundial será deflagrada. É certo, então, que os imperialistas franceses conduzirão nosso povo a uma matança sem precedentes. Se lhes deixarmos as mãos livres para preparar essa guerra, se os deixarmos combater a Revolução Chinesa, atacar a União Soviética e estrangular a Revolução Vietnamita, não seria como deixá-los varrer nossa raça da face da terra e afagar nossa nação no Oceano Pacífico?
No entanto, a bárbara opressão e a exploração feroz dos colonialistas franceses despertam a consciência de nossos compatriotas. Todos compreendem que só a revolução nos permitirá viver e que, sem a revolução, estamos condenados a uma morte lenta e miserável. É precisamente por essa razão que o movimento revolucionário cresce e se fortalece cada dia. Os operários fazem greve, os camponeses exigem a terra, os estudantes fazem greve das aulas, os comerciantes a greve do mercado. Em todo lugar, as massas se levantam contra os imperialistas franceses que tremem diante da revolução que cresce. Por sua vez, eles utilizam de um lado os feudalistas e os burgueses para oprimir e explorar nossos compatriotas. De outro lado, aterrorizam, jogam na prisão e massacram as massas dos revolucionários vietnamitas. Mas, se eles pensam que, usando o terror, podem estrangular a Revolução Vietnamita, cometem um erro grosseiro. Primeiramente, a Revolução Vietnamita não está isolada. Ela tem o apoio do proletariado internacional e, em particular, da classe operária francesa. Em segundo lugar, é precisamente no momento em que os colonialistas redobram suas manobras terroristas que os comunistas vietnamitas, antes divididos, unem-se todos num só partido. O Partido Comunista Indo-Chinês, para dirigir a luta revolucionária de todo o nosso povo. Operários, camponeses, soldados, jovens, estudantes, compatriotas, oprimidos e explorados. O Partido Comunista foi fundado. É o partido da classe operária. Sob sua direção, o proletariado dirigirá a revolução no interesse de todos os oprimidos e explorados. A partir de agora, nosso dever é aderir ao partido, segui-lo e ajudá-lo a realizar as seguintes palavras de ordem. 1. Derrubar o imperialismo francês, a feudalidade e a burguesia reacionária do Vietnã. 2. Conquistar a independência completa da Indochina. 3. Formar o governo dos operários, camponeses e soldados. 4. Confiscar os bancos e outras empresas imperialistas e colocá-los sob o controle do governo dos operários, camponeses e soldados. 5. Confiscar todas as plantações e as outras propriedades dos imperialistas e dos burgueses reacionários vietnamitas e para distribuí-las aos camponeses pobres. 6. Aplicar a jornada de trabalho de 8 horas. 7. Abolir os empréstimos forçados, a captação, que é o imposto, as taxas iníquas que pesam sobre os pobres. 8. Realizar as liberdades democráticas para as massas. 9. Dar instrução a todos. 10. Realizar a igualdade entre o homem e a mulher. Bom, galera, isso daqui é só um pouco da Revolução Vietnamita, do próprio Ho Chi Minh, que a gente traz novamente para abrir esse debate, para colocar aí mais uma coisa muito interessante para o debate, para o nosso pensamento, tá bom? Queria agradecer a presença geral, não se esqueçam de apoiar, compartilhar e fortalecer o projeto, @Muricy_, _Marcos_, são nossas redes sociais, a gente tem nosso apoio coletivo e nosso Pix, vai estar tudo na descrição abaixo, não deixa de ler a descrição, enfim, ouçam os outros episódios, e é isso, muito obrigado pela presença geral, até mais, tchau!